Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos que nos acompanham em seus lares, em suas casas, através do canal do YouTube do Grupo Espírita Mensageiros da Paz. É sempre uma alegria, sempre aquece os nossos corações, numa manhã de domingo, estarmos aqui, com certeza, nos alimentando do Evangelho do Cristo Jesus, que com certeza é uma excelente maneira de iniciarmos a nossa semana, de nos fortalecermos para mais uma semana de trabalho, de lutas, e recebermos essa mensagem que vem ao encontro dos nossos corações. Para quem vem a primeira vez à nossa casa, que está conhecendo hoje, a nossa reunião ela se dá na seguinte sequência: alguns avisos iniciais, depois faremos uma leitura para harmonização, após a leitura a prece inicial, depois a exposição do Evangelho, ao final a prece de encerramento e depois da prece final teremos os passes, onde serão convidados. Então, dentro dos avisos, nós também temos uma reunião semelhante a essa, que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas. Então, também todos convidados para estarem conosco, presencialmente ou também no canal do YouTube. Na nossa mensagem inicial de hoje, ela está no livro Fonte Viva, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição 123, Viver em Paz. Vivei em paz. Paulo, 2 Coríntios 13, 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza sempre divina em seus fundamentos respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, com essa mensagem, convidamos a todos que possamos fechar os nossos olhos, seguindo o convite de Jesus, nos recolhermos ao nosso quarto íntimo, elevarmos o pensamento ao Criador, num sentimento de gratidão, porque mais um dia Ele nos dá a oportunidade de abrir os olhos, de sentir a luz penetrar ao nosso encontro, ver o sol, sentir o vento, ouvir os pássaros e estar na presença daqueles ao qual amamos
e daqueles que ainda precisamos aprender a amar. Senhor, abençoa a nossa caminhada e neste momento que nos reunimos em Teu nome, Cristo Jesus, que possa estar com cada um de nós, a envolver-nos, trazendo-nos o amparo, o auxílio. Rogamos aos benfeitores amigos que possam intuir a nossa irmã que falará em nome do Cristo Jesus, para que as suas palavras possam ser relembradas, vindo ao encontro das nossas necessidades, acalmando o nosso coração, trazendo-nos a paz do Espírito, que todos nós viemos aqui buscar. Obrigado mais uma vez, Senhor, por estar conosco. Que assim seja. Então, a Patrícia Ghiseline, que é uma trabalhadora da nossa casa, expositora do Evangelho, vai dar continuidade no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vai nos falar hoje nos itens 16 e 17. Vai nos trazer, então, a página da indulgência. Então, que seja bem-vinda a nossa irmã Patrícia. Obrigado, Rogério. Muito bom dia a todos. É sempre bom ver a casa, sempre com rostinhos novos. É sempre um prazer muito grande. O nosso cordial bom dia também a todos aqueles que nos acompanham através da internet, que também sejam bem-vindos. Então, vamos pedir que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar a nos envolver a todos e que, através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga, que possamos ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. Judas, o traidor, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se e as lágrimas brotaram quentes de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: "Meu filho, por que choras?" "Por acaso não sabes?" responde ele, claramente transtornado. "Sou um morto-vivo. Matei-me novamente, estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Afasta-te de mim, deixa-me padecer nesse inferno sem fim." No entanto, a dama calma respondeu: "Meu filho, eu sei que sofres, sei da dor que te causa um remorso sem fim. Venho apenas falar-te que Deus é amor em toda parte." E acrescentou serena: "A bondade do céu jamais condena. Venho como mãe, buscando um filho amado." E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor ou como quem se desgarra de um pesadelo atroz, perguntou: "Quem és tu, que me falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher irradiando amor ou um anjo celestial envolto em luz?" No entanto, ela, ao olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: "Meu filho, sou Maria, a mãe de Jesus." Judas Iscariotes é um dos personagens mais marcantes da história do cristianismo. Ele aparece na percepção do popular como sendo um exemplo de ambição e de traição. No entanto, a forma como Cristo trata ele no Calvário, na condição de amigo, e segundo as informações que nós temos espirituais, o fato de que o Cristo foi logo após a sua crucificação atendê-lo diretamente, indicam que ele tem um significado pedagógico muito além daquilo que a gente supõe. Então, considerando que todos os fatos da vida de Jesus ele tem uma função pedagógica, a pergunta, a interrogação que nos surge é a seguinte: como que um personagem que ficou tão execrado na memória dos cristãos pode contribuir para aqueles que seguem ou pretendem seguir o Cristo? Então, o objetivo do nosso estudo aqui hoje é identificar os ensinos que o Cristo traz para a humanidade por intermédio desse personagem Judas,
e nos ajudar a refletir sobre eles. O tema que nos foi proposto hoje, ele está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e o tema hoje é exatamente a indulgência. E ele começa a mensagem sobre a indulgência assim: Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com os seus irmãos, mas que poucos o praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou, se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos, e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, destaca ainda de um modo maldoso. Mas o que é essa tal de indulgência? Como diz o capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, indulgência é misericórdia, é clemência, é tolerância. É tolerância com o erro do outro. Então, o ser de indulgentes é a gente ver a falta do outro, qualquer que seja. Nós temos que ser tolerante com o erro do outro. Mas por quê? Qual que é o motivo? Por que a gente tem que ser indulgente? Um dos motivos é o que Jesus disse em uma cena onde uma mulher que tinha sido pega em adultério, e na época de Jesus, uma mulher que fosse pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. Então, naquela cena icônica entre Jesus, a adúltera, perante os fariseus, alguns fariseus chegam ali e eles querem meio que armar uma cama de gato ali para Jesus, e eles dizem assim: ó, Jesus, o que você fala sobre isso? Jesus estava lá, tranquilo, escrevendo na areia, pensando, refletindo, ensinando, e o pessoal lá todo querendo botar fogo no parquinho mesmo, né? Então, eles chegam lá e dizem assim: ô, Jesus, o que faz? O que não faz com essa mulher? Porque se Jesus dissesse para prender e para apedrejar a mulher, ele ia estar faltando com a caridade e com o amor, que era o que ele pregava. Então, é lógico que Jesus não ia mandar matar ninguém, ainda mais a pedrada. Mas se Jesus dissesse: ah, não é bem assim, veja bem, não pode fazer isso, não podem matar ela, o que ia acontecer? Eles iriam acusar Jesus de blasfemar contra as leis de Deus. E, naquela época, isso era considerado um pecado capital. O mesmo pecado que depois eles condenaram Jesus à crucificação. Porque a lei de Moisés daquela época dizia que uma mulher pega em adultério tinha que morrer a pedradas. Então, eles chegam ali e perguntam: mas Jesus, e aí? Mata ou não mata? Cumpre ou não cumpre a lei? Mas Jesus, aquele ser incrível, espetacular que viveu aqui na Terra, ele simplesmente traz uma resposta que é muito inteligente. Ele nunca perdeu uma chance de ensinar, então ele simplesmente diz assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Simples assim. Aí aqueles homens ficaram pensando, e foram se afastando, um a um, dos mais velhos para os mais novos. Então, o que Jesus fez aqui? Ele fez com que aqueles homens pensassem. Ele fez com que aqueles homens refletissem. E é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Pensar, analisar e refletir um pouquinho. A mulher adúltera já foi tão bem analisada pelas nossas companheiras anteriores, então, hoje nós vamos fazer a análise do personagem Judas e os eventos que ele protagonizou. E todos os relatos que nós temos de espíritos que vêm nos trazer contribuições para que a gente possa refletir, tanto acerca da nossa postura íntima como filhos de Deus, como a respeito da nossa percepção mesmo, da misericórdia divina e da necessidade que nós temos do auto-perdão, da tolerância com o erro do próximo, como se fosse um destrave mesmo daquelas amarras de quem se sente um eterno pecador, para que a gente, então, possa avançar enquanto espíritos imortais que somos, criados para a perfeição e para a felicidade plena. Então, esse pequeno estudo aqui ele foi desenvolvido com algumas ideias principais. Então, a princípio,
será apresentada uma pequena descrição desse personagem e os principais eventos que ele protagonizou. É feita uma análise das situações à luz da doutrina espírita para caracterizar as contribuições pedagógicas mesmo. Analisando, então, a contribuição da espiritualidade superior e o conhecimento desse personagem em suas circunstâncias. E também a coleta de alguns fatos que a espiritualidade nos traz, explicando a respeito dele. E, por último, apresentar uma pequena síntese das principais contribuições que, quando a gente faz um exame de um personagem, qual é o exemplo da vivência e dos ensinamentos que ele traz para a gente através dos ensinos do Cristo e da doutrina espírita também. Então, Judas, filho de Simão Iscariotes, sobrenome Iscariote, ele era um homem de Queriote, ele era natural da cidade de Queriote, ao sul da Judéia, sendo o único dos 12 que não era galileu. Os habitantes da Galileia, da Judéia, eles desprezavam o povo da Galileia. Então, assim, eles tinham meio que um preconceito. Então, um pouco da atitude já de Judas, de ser meio alienado com os outros, já vinha disso, dessa cultura que o pessoal da Judéia tinha de não gostar dos galileus. É provável que Judas tenha conhecido Jesus durante a sua incursão pela Judéia, mas pode ser também que ele tenha sido quando Jesus se batizou e tudo aquilo despertou muita curiosidade de Judas. Então, não existe muito um relato de que se foi Judas que saiu da Judéia e foi até a Galileia, ou se foi Jesus passando pela Judéia que conheceu Judas. Então, não existem referências no Novo Testamento antes da apresentação dos apóstolos, né? Então, dessa forma, não existe um registro bíblico mesmo desse momento em que eles se encontram, e nem os detalhes, né? Mas o fato é que Jesus o escolheu. Judas, no colégio apostólico, ele teve sua grande importância. Judas, ele era o tesoureiro do grupo. Ele administrava todos os bens e os donativos que ali eles recebiam, né? Então, Judas, ele sempre aparece nas histórias aqui, sempre perto de Pedro, como na última ceia, quando pegaram Jesus. Judas, ele costumava chamar Jesus de Senhor, de mestre, enquanto que todos os outros chamavam de Senhor. Então, no livro Luz Acima, pelo Espírito Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos traz algumas referências de passagens da vida de Jesus que a gente pode, a partir dessas passagens, observar o comportamento de Judas. Por exemplo, quando Levi se reporta a alguns funcionários de Herodes era o rei. Quando Levi se reporta a alguns funcionários de Herodes, que eram simpáticos ao Evangelho, Judas dizia assim: são víboras disfarçadas, sugam o erário, bajulam os sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. A meu parecer, não passam de espiões. Em outra ocasião, quando uma amiga de Joana de Cusa chega e oferece recursos ali para o pessoal, Judas vai lá, pega o dinheiro e traz o seguinte comentário ingrato: guardo a oferta, contudo não me deixe escarnecer, ou seja, não me deixe enganar, né? A doadora pretende comprar o reino dos céus depois de haver gozado por todos os prazeres no reino da terra. Saibam todos que esse dinheiro é impuro. Então, o Judas, ele era assim, ele era espivitador, ele era picante, ele era meio sático. Então, assim, em vez dele pegar o dinheiro lá da amiga da Joana e guardar e agradecer, não, ele ficava soltando essas frases. Em uma outra passagem em que Jesus abençoava Zaqueu pelos serviços dele, Judas sai indignado, reclamando assim, e diz assim: este publicano pagará mais tarde, exerce avareza sórdida e ainda pretende o reino divino? Haha, enganarás o mestre, não a mim. Então, Judas, ele era assim, ele era... Hoje em dia, os jovens diriam que ele era meio tóxico, né? Ele era uma pessoa assim que ele não se contentava em viver uma situação, ele queria ironizar, satirizar. Então, por conta dele alimentar essas disposições, ele sofria muita desconfiança dos outros. Então, de vez em quando, o que acontecia? Os outros apóstolos
simplesmente não faziam questão da sua presença. Ele foi o discípulo que foi o contestador na unção de Betânia, ocasião em que aconteceu uma coisa muito séria. João o acusou de ser ladrão, porque ali eles recebiam os donativos, e vinham donativos de todas as espécies, né? E um deles era um perfume, e eles colocaram ali à disposição para vender, por exemplo, por 500 denários. E ele faz a seguinte frase: mas por que não vendeu esse perfume por 300 denários para dar aos pobres? Aí João olha bem e fala assim: ele não está dizendo isso aí porque ele se preocupa com os pobres, não, ele está dizendo porque ele é ladrão. Então, assim, todo o dinheiro ficava sob a responsabilidade de Judas. E como ele não tinha tanta moral com o pessoal, eles acusavam mesmo ele. Então, assim, ali já começavam aqueles julgamentos, aqueles pré-julgamentos sobre a índole de Jesus. Então, quantos de nós, às vezes, nós vivemos nessa mesma situação, né? A gente nem tem certeza que o outro faz aquilo, mas o simples fato de existir uma fumaça já faz com que a gente fale: aquele ali é... Porém, o Cristo não era assim. Jesus, ele era sempre paciente, sempre amoroso, sempre bondoso. Então, ele não perdia uma única oportunidade, nem de ajudar e nem de esclarecer de forma afetuosa. Então, assim, Jesus, ele olhava para Judas, ele entendia como ele era, mas ele nunca perdia a paciência, ele era sempre tolerante com Judas. Na mensagem O Discípulo Ambicioso, também pelo nosso irmão X, a gente pode elencar também algumas informações que vão fazer a gente entender um pouquinho dessa personalidade de Judas. Porque Judas, ele era obcecado pela ambição. Quando ele procura Caifás no Sinédrio, ele trazia assim a cabeça dele incendiada de sonhos fantásticos. As paixões das riquezas transitórias empolgavam o espírito de Judas. Então, ele se valia da influência que ele tinha ali no meio dos sacerdotes para movimentar Jerusalém. Porque, na cabeça dele, ele ia chegar lá, com a influência que ele tinha com Caifás, ele ia tomar o cetro dos israelitas, porque todos eles obedeciam, né, às tradições, e logo que ele entendesse que aquilo estava na mão dele, ele iria restituir a Jesus. Ele ia dar a honra e a chefia para Jesus. Então, todas essas ideias, elas ferviam na cabeça de Judas. Mas Jesus nunca quis isso. Jesus não queria o poder. Só que para Judas tudo aquilo não fazia muito sentido. O mestre, ele ensinava a concórdia, a paciência, o amor, a tolerância. Mas como que ele podia, então, fazer as reformas íntimas dele através dessas ideias do Cristo, que era tudo amor, tudo bem, não tinha problema, enquanto que na cabeça dele tudo fervia. Ele queria o poder, ele queria o dinheiro, ele queria tudo aquilo. Porque, embora ele amasse o mestre, porque ele amava, ele ainda tinha todas aquelas imperfeições. Então, tudo aquilo fervia na cabeça do Judas. E o apostolado dele foi breve. Foi breve em função do seu suicídio. Ele teve um ministério limitado em muito pouco tempo. Foi o tempo que ele viveu perto de Jesus, cerca de 3 anos apenas. Mas, nesse período, nesses apenas 3 anos, ele atuou da mesma forma que os outros discípulos, que todos eles, todos os outros apóstolos. Jesus enviou ele, junto com os outros, com essas recomendações: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Então, Judas, ele podia ser diferente dos outros, mas ele tinha as mesmas funções. No episódio que antecede a prisão do Cristo, a gente tem uma importante narrativa que diz assim: e enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte dos chefes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O seu traidor dera-lhe um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi! E o beijou. E Jesus respondeu-lhe: amigo, por que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam.
Então, após esse acontecimento, Judas ele fica sabendo, então, da condenação de Jesus. Porque na cabeça dele, eles só iam prender Jesus, mas não que iam condenar. Então, vem automaticamente o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ela invadiu ele. Então, Judas ele faz o quê? Ele sai correndo, ele vai até aqueles príncipes, aqueles sacerdotes e grita: eu pequei, entregando um sangue inocente. Os sacerdotes olham bem para ele e respondem assim: e o que temos nós com isso? Problema teu. Judas, então, cata o montinho de moedas, atira todas elas no templo, se retira e vai se enforcar. Então, o desfecho dos acontecimentos, a crucificação de Jesus, Judas, tomado pelo remorso, ele simplesmente deserta do mundo através do suicídio, conforme nos está relatado em Mateus. Então, assim, na referência do imaginário do cristianismo, o dito mau apóstolo, que é apontado como traidor, como um amigo falso, ambicioso, revolucionário, na verdade era alguém que sofria muito, muito. Ainda hoje, nas comemorações de Páscoa, a gente observa aquele ato chamado a Malhação do Judas, em que um boneco é pego, é enforcado, é colocado num poste e queimado. O seu nome, ele sempre aparece como o último dos apóstolos e sempre inclui o termo o traidor. Mas onde que está a nossa caridade nisso? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos quando a gente permite que eles participem de momentos que relatam algo assim? Um teatro, seja o que for. Jesus nunca pregou isso. Jesus pregou o amor, a caridade. Jesus jamais aceitaria algo assim. Jesus o amava. Jesus o escolheu e o manteve até o fim. E o que a gente conclui com isso aqui? É que Jesus ele deu a Judas as mesmas oportunidades que ele deu a todos os apóstolos. Todos. A de instalar o reino de Deus, de conviver com ele. Ele deu as mesmas oportunidades. E da mesma forma ele faz com toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele oportuniza a todos que a gente possa ter bons feitos, bastando a boa vontade. Ele não elegeu entre os apóstolos criaturas perfeitas, não. Pedro não negou Cristo por 3 vezes. Os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, não dormiram na hora decisiva, quando ele dizia: orem, orem para que não caiam em tentação. Eles dormiram. Tomé não duvidou da volta, do retorno do Cristo. Precisou ver. Então, o que a gente tem que considerar? É que estes, após essas quedas, eles conseguiram se levantar, eles prosseguiram, eles foram, então, fazer grandes feitos na divulgação do cristianismo. Os que vencem são sempre aqueles que confiam na misericórdia de Deus, no seu amor, que prosseguem superando os desafios. A frase dita por Jesus: amigo, por que estás aqui? Indica primeiramente que ele o amava. Ele se dirige a Judas como um amigo. Sabendo nós que Jesus era um médium de Deus, admitindo então que ele sabia de todos os acontecimentos que viriam, que ele conhecia também profundamente o caráter de cada um dos seus discípulos, e que ele os tratava com muito carinho, provavelmente Jesus sabia que Judas o ia trair, que ele ia consumar essa traição. Mas quando ele diz, quando a gente analisa esse questionamento,
para que estás aqui? Por que estás aqui? É porque Jesus já sabia dessa intenção de Judas. Mas talvez ele estivesse dando a ele aquela oportunidade de pensar, olha, amigo, eu estou vendo que você vai errar, que você vai cair, mas eu estou te dando uma dica ali para você voltar atrás. E a gente? Qual o nosso propósito? Quais as nossas mais íntimas intenções em nossas ações? O mestre, ele sabia das ações e das intenções, mas ainda assim ele pergunta para Judas, para que ele fizesse assim um esforço próprio, que ele pensasse em si mesmo, porque afinal de contas, cada uma das nossas atitudes, o mérito ou o demérito é de cada um, é o livre-arbítrio. Então a gente pode estar pronto para errar, mas às vezes uma palavrinha de alguém que está do nosso lado faz com que a gente possa refletir. Mas quando que a gente lembra de fazer isso com um amigo? Ou simplesmente deixa ele caminhar para o precipício? Na ceia de Páscoa, quando Jesus afirma que ele sabia que um deles ia trair ele, todos eles ficam tristes. E eles começam a perguntar, mas como assim? Sou eu, por acaso, Senhor? Estaria eu possível de te trair? Então eu penso assim que Jesus, quando ele fala aquilo para eles, é porque é um reconhecimento de que cada um deles talvez já seria capaz de fazer aquilo ali. Possivelmente, sim. Todos os apóstolos, eles tiveram fragilidade, invigilância, inobservância da lei. Então ninguém era perfeito ali. Outra observação é a frase: o que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Olha que forte isso. Ou seja, aquele que comungou comigo, que teve acesso à minha vida, que estava ali na minha convivência, esse me entregará. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida, muitas vezes são os nossos amigos, os nossos familiares, os mais próximos. São esses que nos magoam, que exigem ainda mais de nós o nosso cuidado, porque viver a boa nova, viver o evangelho do Cristo, é sublime. E ele tem que começar dentro do nosso lar, porque é onde a gente vive mais tempo, é onde a gente tem mais frequência. Divulgar a boa nova é também vivenciar ela. A citação que é feita em Mateus, no momento em que Judas cai em si sobre o que ele havia feito, e tem como resposta dos sacerdotes: o que temos nós com isso? O problema é teu. Ele traz uma lição de que tudo que a gente faz, nós devemos conta à nossa consciência. Porque a gente sempre vai ter agentes e anjos da guarda na nossa vida para nos incitar ao bem e também ao mal. Mas a escolha é sempre nossa. Nós somos atraídos por aquilo que a gente tem afinidade. O que eu estou procurando? Estou procurando o bem ou eu estou procurando o mal? Tudo aquilo que nos afiniza é o que vai estar perto de mim. Então, cabe a nós lembrarmos que a lei de Deus está dentro da nossa consciência. Então, através de alguns relatos de alguns espíritos, a gente tem a possibilidade de conhecer parte da trajetória de Judas, após esse episódio singular da história do cristianismo, e as consequências desse ato dele. Mas que, com a reencarnação, ele tem a grande oportunidade de se reerguer, reparando o mal perpetrado, e o reajuste moral. E a gente vai verificar isso mais para frente, no seu resgate, na sua atuação da misericórdia. Porque a misericórdia divina, ela está presente desde sempre, desde lá de trás, desde antes do Cristo, até hoje, todos os dias das nossas vidas, nas vidas de todas as criaturas. A misericórdia divina está aí para todos. Será que Judas nasceu para trair? Será que era inevitável a ação que ele teve em razão do desfecho da história de Jesus na Terra? E na lição que ele deixou aos homens? Não. Nenhum espírito nasce com a missão de fazer o mal. Nenhum. Muitos reencarnam com compromissos assumidos, prometendo fidelidade, companheirismo, ajuda mútua. Porém, quando está aqui na carne, muitas vezes eles sucumbem às paixões. Como no caso de Judas, que sucumbiu ao desejo do poder, da vaidade, do orgulho.
Ele teve uma visão distorcida do significado do que o Cristo explicava e dizia, da missão que ele tinha aqui na Terra. Mas Jesus, ele conhecia Judas. Ele conhecia aquele espírito, as suas crenças autodestrutivas, o seu caráter, as suas disposições, da mesma forma que ele conhece cada um de nós. Cada um. E ele oportuna que todos nós sejamos trabalhadores da sua seara. Todos. Porque é no exercício do amor, do trabalho, do bem, que nós vamos ter recursos para nos melhorarmos. Jesus, ele orienta e alerta para o amor, por amor. A dor, ela só tem ação benéfica quando ela nos acorda para o amor. No sentido de que a gente tem que ter consciência de que somos, de quem somos e dos comportamentos equivocados que muitas vezes nos fazem mal. Porque de que adianta eu sofrer por sofrer? Não. A dor, ela tem que ter essa ação de nos acordar para o amor, nos acordar para o bem. Então, é preciso a aceitação, a compreensão dessa condição de aprendiz, porque é isso que vai nos fazer enxergar as provas e expiações como bênção, como recurso, e não como castigo. O grande equívoco de Judas não foi a traição em si, mas o que decorreu disso. O fato dele não ter se recordado da misericórdia de Deus, de ter se submetido ao suicídio. Então, a reabilitação de Judas, ela vai ao encontro de Jesus. Judas, ele teve inicialmente uma trajetória de orgulho, de rebeldia, mas na sua próxima reencarnação, conta-nos a espiritualidade superior, que ele reencarna como Joana d'Arc, e ela já vem como um exemplo de humildade, docilidade, de confiança e fidelidade. Então, assim, uma das questões que nos é levantada é que como que Joana conseguiu realizar a sua missão? Se não foi a sua profunda convicção e obediência às vozes que ela ouvia. A sabedoria providencial das leis divinas, elas se revelam assim, nas pequenas e nas grandes coisas. Mas ela não permite nunca que a gente duvide da justiça e da bondade de Deus. Amor, misericórdia e justiça, elas andam juntas. O jugo leve é uma referência do Evangelho que auxilia na reflexão sobre a misericórdia e o amor de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Judas, ele se enquadrava nesse perfil. Ele estava sobrecarregado, ele estava aflito, ele estava arrependido, ele estava com remorso. Gente, eu acredito que cada um aqui já teve uma experiência de remorso. Isso é terrível. A gente precisa acreditar na bondade divina. No momento grave em que ele percebeu-se traindo Cristo, o erro de Judas foi não buscar em Jesus o alívio, porque Jesus já havia explicado sobre a misericórdia, sobre a brandura. E o que Judas fez, então, após o crime? Ele buscou a autopunição pelas vias da dor. Mas ele tinha a possibilidade de se reerguer pelo exercício do amor e pela prática da caridade. Assim como fizeram os outros apóstolos, que também tiveram os seus problemas, as suas dúvidas, os seus vacilos morais. Os cristãos, no dia de hoje, ainda é muito comum a gente vivenciar em vigilância, errar. Mas a misericórdia e a presença divina, ela está em todos os momentos da vida do espírito, seja nessa ou em outra vida. Então, no momento de sofrimento, no momento de solidão, é importante a gente olhar que sempre existe um braço estendido para que a gente se reerga na luz da inspiração. Acerca do auto-perdão, nós trazemos os ensinos do apóstolo Paulo, que diz assim, do apóstolo Pedro, desculpa, acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O auto-perdão, ele é uma consequência do auto-amor. Porque como que a gente vai se perdoar se a gente não se amar?
Tudo começa com a gente. Jesus não disse, amai o próximo como a ti mesmo? Como que eu vou amar alguém se eu não amar a mim? Então, eu preciso primeiro me amar, depois me perdoar, para aí, então, eu amar o próximo e perdoar o próximo. Então, à medida em que a gente aprender a se amar, a gente vai adquirindo essa lucidez, que vai nos proporcionar entender esses conflitos. Então, existem pelo menos 5 sentimentos básicos que a gente precisa desenvolver. O autoamor é a autoestima, a autoaceitação, a autoconfiança, a autovalorização e o autorrespeito. Porque só no momento em que eu tiver tudo isso comigo, é que eu vou ser capaz de cultivar com o meu próximo. É como querer colocar o cavalo na frente dos bois. Não tem como. Primeiro eu aprendo uma coisa para depois eu fazer a outra. Então, para seguir Jesus, a gente precisa ir ao seu encontro. A gente precisa andar, a gente precisa caminhar, a gente precisa evoluir. Então, a grande reabilitação de um espírito endividado, ela é perante a sua própria consciência. Então, se ele errou, tudo bem, não somos nós que temos que julgar, que condenar. Não, a gente tem que ter tolerância. Num primeiro momento, eu fiquei pensando na imensa dor e no arrependimento de Judas, considerando que a falta dele não foi com o próximo, mas foi com o próprio Cristo, que deu consequências para a humanidade inteira. Então, se a gente pensar numa reflexão mais apurada e observar, o amor e a misericórdia nunca faltaram para esse irmão. Nunca. Mas sim, ele foi considerado o maior traidor de toda a humanidade, por um erro. Mas nas atitudes de Jesus e nos seus ensinamentos, eu então entendi, coloquei no meu coração que quando a gente infringe a lei de Deus, é porque nós infringimos a nossa própria consciência. E a sua reencarnação ali de Judas, como Joana d'Arc, ela foi um processo de expurgo e de libertação. Ele teve a chance de se reerguer com a sua coragem, com a sua renúncia. E tudo isso nos emociona muito. No trecho Joana d'Arc, por Leon Denis, ele exprime um momento belíssimo da libertação e o marco do resgate desse espírito, que as experiências, eu suponho, extrair assim de uma maneira absurda. Eu vou ler para vocês. 800 soldados ingleses a escoltavam. Querem que o suplício seja longo, a fim de que a Virgem, vencida pela dor, grite implorando graça. Renegue sua missão e suas vozes. Joana se ajoelha. Nesse momento solene, em presença da morte que se avizinha, sua alma se desprende das sombras terrenas e entrevê os esplendores eternos. Ora em voz alta. Em prece extensa e fervorosa, perdoa a todos os seus inimigos e algozes. As inflexões de sua voz emocionam a multidão. Os próprios juízes, tigres de feições humanas, todos choram. Pouco lhes dura, porém, a emoção. O cardeal faz um aceno e Joana é amarrada, por fios de ferro ao poste fatal. Os carrascos põem fogo à lenha. A chama cresce, corre, serpeia por entre as pilhas de madeira. O bispo acerca-se da fogueira e grita-lhe, abjura! Ao que Joana, já envolvida num círculo de fogo, responde, bispo, morro por vossa causa, apelo pelo vosso julgamento para Deus. As labaredas rubras ardentes sobem. Alguns minutos depois, em voz estridente, lança a multidão, silenciosa, aterrorizada, essas retumbantes palavras. Sim, minhas vozes vinham do alto. Minhas vozes não me enganam. Minhas revelações são de Deus. Suas vestes incendiadas se tornam uma das centelhas de imensa pira. Ecoa então um grito sufocado, supremo, do apelo do mártir do Ruão ao mártir do Gólgota. Jesus, Jesus, Jesus. Que o nosso coração ardente, né, de vontade de honrar o Cristo brade grande como o grito libertador de Joana. Mas que a gente possa converter esse brado no exercício de amor, porque a gente precisa passar pelo martírio
lembrando sempre que o amor ele cobre uma multidão de pecados. No outro pequeno trecho de Humberto de Campos, que ele fala da narrativa de Judas, que ele vai nos constatar esse aprendizado e essa vivência do auto-perdão, ele diz assim: em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre este sítio cheio de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido por Deus e pela minha consciência, no tribunal de todos os suplícios que são redentores. Então, a absolvição, o auto-perdão, ele começa na nossa consciência. A partir do momento em que a nossa consciência estiver limpa, tudo vai fluir. Mas é importante a gente lembrar que muitas vezes a gente repete padrões. Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que pensar, a gente tem que lembrar do nosso irmão. Quantos de nós já não traímos? Quantos de nós já não erramos? Quantos de nós já não sentimos remorso? E muitas vezes um amigo, um irmão tentou nos dar a mão e a gente simplesmente não quis. A providência divina, ela corrige amando e não punindo. Eu gostaria de ler um último texto aqui, que está no livro Coração e Vida, que exemplifica essa misericórdia e faz referência à passagem evangélica que eu comentei no começo, onde Jesus ele apareceu materializado para Maria Madalena após o 3º dia de sua morte. E ele diz assim: não, Maria, não fui ao alto ainda, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei, e quem há muito amo ainda. Fui à sombra abismal para grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Maria Madalena, quem é esse amigo que te fez descer antes de procurar a luz do próprio Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me atear a celeste alegria, ao sol do amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. A traição de Judas, ela traz para a gente o ensinamento da fragilidade humana, que se dá através da nossa invigilância, da nossa inobservância da nossa realidade espiritual. Mas que ainda a gente tem muita dificuldade de estabelecer, de entender, de nos posicionarmos como espíritos imortais que somos. Jesus, ao buscá-lo, falando dessa oportunidade de reparação, ele nos ensina que não existe um crime para o qual não exista perdão. O que existe, sim, é trabalho, reabilitação, através da própria consciência. Então, diante da fraqueza desse amigo, ele não o desampara e muito menos deixa de amá-lo. Ele compreende a sua natureza imperfeita, transitória, e busca, então, ação para ajudá-lo. Que possamos nós, então, aprendermos a exercitar esse sentimento que é tão belo, que é tão doce, que é tão fraternal, que nós possamos ser mais tolerantes com o erro do próximo, para que quando nós errarmos, que nós possamos também ser contemplados com a indulgência e com a misericórdia divina, assim como Jesus fez com Judas. Que Jesus nos abençoe. Bom domingo a todos. Obrigado a Patrícia por dividir conosco o fruto dos seus estudos. Então, que possamos todos nós levarmos essa reflexão
apaziguando, apacentando os nossos corações, em especial nos momentos em que o exercício da indulgência se fizer necessário. E como se faz nos dias em que vivemos, seja em nosso lar, em nossa casa, no ambiente de trabalho, enfim. Nós vamos vendo as guerras se proliferando. Então que possamos nós vibrar a paz, vibrar a indulgência. E assim convidamos a todos que de pensamentos elevados possamos agradecer a Deus por podermos alimentar-nos na mensagem do Mestre Jesus, de relembrarmos os seus exemplos de amor, de misericórdia, e rogar ainda, pedintes que somos, que possamos ter a força necessária para, como o Cristo Jesus nos mostrou, vencermos a nós mesmos, vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não julgar e aprender a amar indiscriminadamente. Jesus, abençoa-nos a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que possamos levar essa mensagem de paz a todos que encontrarmos em nosso caminho. Muito obrigado, que assim seja. Um bom domingo a todos que estão em seus lares, um bom domingo a todos que estamos aqui. E agora nós passaremos ao passe, iremos ao passe. Lembrando que o passe é uma transmissão de energias, a imposição de mãos, como Jesus também nos ensinou, e aqueles que se sentirem à vontade, quiserem, estão convidados, e nós somente pedimos então que permaneçam em oração,